Vamos ver então a resposta da questão 423. Na letargia, pergunta Kardec: o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar ao corpo todas as aparências da morte e voltar em seguida? Todas as aparências da morte. Então ele não está dizendo que ele se separou pela morte. Ele se separou, mas tem a aparência da morte. O corpo apresenta-se como se estivesse morto. Resposta: na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade está em estado latente aí, como na crisálida, mas não está aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que o corpo vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não se havia completado. Certo? Então, há separação sem ruptura, mas uma separação de tal natureza que o corpo assume uma aparência de como se tivesse morrido sem ter morrido. Então, o que acontece? Se ele está nesse estado, ele pode voltar ao corpo. Não completou-se o sistema da desencarnação. Não está em uma ação desencarnatória. Agora, se as pessoas enterrarem o cara, se os parentes derem uma ajudinha, não é a letargia que vai matar o cara. São os parentes, que acham que ele morreu sem ter morrido. Algumas pessoas, inclusive, que tinham na sua história pessoal momentos em que isso já tinha acontecido, eles tomam o cuidado de contar para pessoas da família: olha, já aconteceu comigo de eu parecer que ter morrido e que, na verdade eu voltei depois, eu tenho um negócio, é uma doença. Alguns pensam que isso é uma doença, alguma coisa assim. Porque eles têm medo de que, vamos supor, que se a mãe é a única que sabe, aí a mãe foi viajar e o filho que está lá tem um trem desse, não tem ninguém para dizer para ele: escuta, ele não morreu não, é aquele de vez em quando ele dorme muito pesado. Dá um tempinho para ele aí. A cunhada, morreu, o irmão, morreu. Só a mãe que sabia. Não conseguiram localizar a veinha e enterraram o cara assim mesmo. Aí, uma semana depois, ela chega toda feliz e fala: ai mãe, o fulano morreu. Morreu? Não, ele não morreu não. Quem que garantiu que ele morreu? Não, ele ficou paradinho lá, começou a esfriar. Não, mas ele tinha uma doença. Muitas pessoas já passaram por situações assim. Não tinham morrido, mas aí morreram. Depois morreram. Aí quando alguns vão ser exumados, aí começam a ver aquelas histórias que estava todo arranhado, que estava virado no caixão, que estava todo rasgado. Porque na verdade, lá debaixo da terra, acordou. Então, na dúvida, pede para enterrar com uma furadeira, um martelo, um serrote, alguma coisa, porque se você tiver que passar por isso, pelo menos você tem como fazer barulho, ou quebrar o caixão, alguma coisa assim, o celular acaba a bateria, dependendo de como for o negócio.